Senhoras e senhores, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Nossos agradecimentos a todos que estão nos acompanhando neste fórum, segundo dia do Fórum Regional Sudeste Export. Um número reduzido de pessoas nos acompanhando aqui em São Paulo por conta da pandemia e um número bastante grande de pessoas nos acompanhando online em todo o Brasil e também no exterior. Nossos agradecimentos especiais a todos que estão nos acompanhando. Nós daremos início agora ao terceiro painel de hoje. O tema será Protecionismo versus Globalização. Oportunidades para a indústria nacional. Eu convido ao palco para a sua apresentação o senhor Roberto Teller, diretor de operações da Santos Brasil e conselheiro do Sudeste Export. Também convido ao palco para ser moderador o senhor Ricardo Molitzas, gerente executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo e conselheiro do Sudeste Export. Como expositores, teremos o senhor Ricardo Sanches, supervisor da Unidade de Serviços de Infraestrutura da Divisão de Comércio Internacional e Integração da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe das Nações Unidas, que estará online. Convido para vir ao palco o senhor César Meirelles, diretor-presidente da Associação Brasileira dos Operadores Logísticos, ABOL. Também convido para vir ao palco o senhor Fábio Siquerino, diretor comercial de Relações Institucionais da Deep World Santos. E também teremos nesse painel a senhora Ana Luísa Becker Salles, diretora de Programa da Secretaria de Parcerias em Transportes, no Programa de Parcerias de Investimentos, que estará online. Nossos agradecimentos a todos. Convido para fazer uso da palavra o senhor Roberto Teller. Boa tarde a todos. Parabenizo novamente a organização, através do Fabrício, o CEO da UNA. Parabenizo o Campos, o presidente do Brasil Export, do Conselho Brasil Export, e parabenizo o Henry, presidente do Conselho da Sudeste Export. Vamos falar sobre um tema muito relevante, que é justamente o protecionismo versus a globalização, dentro do contexto da nossa indústria nacional. É um tema relevante porque ele vai tratar de 4 temas importantes. A mudança do supply chain, que a nossa pandemia ela potencializou muito essas transformações, inclusive todo esse tema do protecionismo versus a globalização. O ajuste fiscal e a reforma tributária, a visão do importador internacional, como fomentar essa facilidade da importação versus a enorme burocracia que a gente ainda atravessa, e, finalmente, a industrialização do agronegócio e seu potencial gigantesco, que também, com a pandemia, nós tivemos, de uma certa maneira, um grande fomento disso. Então, vamos lá. O supply chain, vamos discutir a regionalização versus a globalização, e como provocação a gente tem a aceleração de produtos e serviços online, exigindo rapidez, eficiência e custo baixo. Entregas por robôs e veículos autônomos, assim como nós vimos na palestra de abertura ontem pela manhã. Aceleração da inovação através de startups, de logística, inteligência artificial e aprendizado de máquina, que tem transformado completamente o nosso segmento,
tanto o segmento portuário quanto o segmento de operação logística. E uma provocação aqui, regionalização. Sim, nesse momento, principalmente de pandemia, ela resolve os problemas mundiais de abastecimento, em casos, naturalmente, de crises como essa que nós estamos atravessando. E não, porque ela pode ter aspectos críticos de supply chain, que são baseados principalmente em talento, sistemas de produção e infraestrutura. A China, por exemplo, se aplica nesses 3 quesitos. Em infraestrutura, a China aplica 8,3% do seu PIB dentro desse quesito. Os Estados Unidos, por exemplo, 2,3%. E como nós vimos em uma palestra anterior, o Brasil está na ordem entre 0,5% a 1% da aplicação do PIB nesse quesito. O item 2, a necessidade de ajuste fiscal e reforma tributária. Simplificação e unificação da tributação, onde governo federal, estadual e municipal estão em situação divergente, onde a gente já está com um start do governo federal, com a simplificação de todo esse potencial de tributos que nós temos, mas a gente está em divergência ainda com governos estaduais e municipais com dificuldade de abrir mão das suas receitas naturalmente. Ajuste fiscal. De que maneira reduzir as despesas onde cada instância governamental deve ajustar suas contas públicas? Item 3, a visão do importador internacional. O importador internacional, hoje, ele tem que ter coragem para lidar com tratamento fiscal aduaneiro, análise de documentos de importação, licenciamento de importações, pré-cálculo, Siscomex, DI, trâmites da Receita Federal, desembaraço aduaneiro, recolhimento de tributos, entre outras dezenas de atributos que dificultam muito os trâmites de importação no país. De que maneira simplificar, de que maneira modificar esse panorama a fim de fomentar a importação no país. Finalmente, a industrialização do agronegócio e sua importância na balança comercial. O agronegócio, a industrialização do agronegócio em 2019 representou algo em torno de 59% de toda a exportação brasileira. Ou seja, um potencial gigantesco, uma transformação enorme, e a indústria do agronegócio, ela permite a industrialização de produtos alimentícios, bebidas, produtos têxteis, vestuários, couros, madeira, celulose, papel e produtos de papel, perfumaria, entre outras dezenas de produtos que também, se fomentados corretamente, dariam a possibilidade de uma mudança significativa em nossa balança comercial e em toda a nossa estrutura. É isso aí, eu passo a palavra agora ao Molitsas, que vai fazer a moderação com essas provocações aí que fizemos. Obrigado, Teller. Ainda vou tentar adicionar um pouquinho mais aqui no que o Teller já provocou, o que não deixa de ser pouco, né? Mas o mundo vem passando por várias transformações, e mesmo antes da pandemia, já havia uma questão, uma disputa muito grande do comércio internacional entre Estados Unidos e China. Então, isso não é algo que começou com a pandemia. A pandemia veio adicionar ainda a essa questão entre Estados Unidos e China, que já vinha acontecendo, né? A globalização, na verdade, ela não parou, mas ela diminuiu o ritmo dela. E aqui eu vou tentar mencionar aqui dois lados
né, dessa diminuição da globalização e da questão do protecionismo. Com questão as relações comerciais ficaram mais difíceis, acordos bilaterais sendo questionados, né, fronteiras sendo fechadas por conta da pandemia. Mas, por outro lado, tem um mundo aqui no nosso país que é o agronegócio. E o agronegócio, aqui tem algumas questões. Onde é que o agronegócio brasileiro pode chegar? Quais os desafios que nós temos para o agronegócio? Como lidar com as questões ambientais? Nosso agronegócio vem batendo recordes, atrás de recordes, por aplicação de tecnologia e da capacidade de melhorar a produtividade do campo. Junto a isso, como é que se aumenta a produção? Se aumenta a produção por aumento de área. E aí caímos nas questões ambientais, também tão discutidas ultimamente aqui no nosso país. Para ter uma ideia do que a gente tem pela frente do mercado de agronegócio. A China tem 1,3 bilhões de pessoas, arredondando o número. E tem um PIB per capita de 9.800 dólares, aproximadamente. A Índia tem os mesmos 1,3 bilhões de pessoas, com uma renda per capita, um PIB per capita de 2.100 dólares. A Índia já vem iniciando a sua melhoria de consumo. Só que o consumo hoje da Índia, ele se compara aos finais dos anos 90 do consumo da China. Então, vejam que tem aqui um espaço muito grande, né, para esse desenvolvimento do nosso agronegócio. E, para isso, não tem protecionismo. Tem que ir se buscar aonde se produz, né? E nós somos um dos grandes players de produção do mundo. Dito isso, além das provocações já feitas aqui pelo Teller, eu queria passar a palavra para o César Meirelles, diretor-presidente da ABOL, e aqui eu vou fazer algo um pouco diferente. Em vez dos 10 minutos de considerações iniciais, eu vou adicionar um tempinho e, além das considerações iniciais, eu já vou colocar uma pergunta para cada um dos senhores que incluam aí na resposta das considerações iniciais. E para o César, como não poderia deixar de ser, vai ser algo ligado à logística. A mudança na cadeia de suprimentos. Chegou-se a falar no início da pandemia de uma mudança de um processo já estabelecido de just-in-time para o just-in-case. E aí eu deixo para você explicar um pouco depois para o nosso público a diferença de um para o outro. Será que é possível essa mudança no estágio que nós chegamos? O avanço da tecnologia, que já vem ao longo dos tempos acontecendo, a pandemia acelerou isso e fez com que as empresas tivessem que fazer uma aplicação muito mais rápida da tecnologia para atender o mercado, com a exigência de maior eficiência e rapidez, como, por exemplo, no mercado do business consumer, né? A necessidade de ser muito mais eficiente e muito mais rápido nas entregas e nas relações comerciais. A palavra está com você. Muito obrigado, Molitsas. Muito obrigado, Teller. Me permita seguir na linha de todos por uma questão de justiça e parabenizar o Francisco Julião pela excelente organização, ao nosso amigo Roberto Campos, também pela presidência. É Fabrício. Já me tomaram 2 minutos, agora eu posso falar meia hora. Não posso deixar de parabenizar o nosso amigo Henry Robinson pelo painel, pela presidência do Sudeste, as autoridades que aqui falaram, os colegas conselheiros, todos, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo no Brasil Export, os palestrantes, todos, porque foram painéis fantásticos, o Teller e o Molitsas já deram o seu show inicial, porque realmente abriram aí com chave de ouro, ao meu colega de painel, porque certamente vai continuar dando seu show,
e a todos aqueles que compõem esse trabalho tão bacana que a gente vem realizando no Brasil Export e nos seus módulos regionais. Eu queria pedir licença, Molitses e Tela, porque eu já tinha falado com o Fabrício, para passar um vídeo muito rápido, que eu acho que contextualiza muita coisa em relação aos operadores logísticos e tem tudo a ver com essa ponte com globalização e com tudo aquilo que vimos tratando. Eu poderia pedir à produção para passar o vídeo? Somos os responsáveis por abastecer a indústria, o agronegócio e comércio com insumos e matérias-primas, garantindo que o Brasil não pare. Afinal, tudo que é produzido, importado e exportado passa por um operador logístico. Estamos em todos os estados do país, nos grandes centros urbanos, industriais e no campo, pois onde houver um brasileiro, chegaremos até ele. Desde 17 de julho de 2012, somos representados pela ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Com 8 anos de intensa atividade, a ABOL vem conquistando o devido espaço e respeito como entidade estratégica, sendo seus associados integradores de atividades logísticas para todas as cadeias de suprimento, produção e distribuição. Desde a fundação, através das mais respeitadas consultorias de pesquisa, realizamos projetos e estudos que caracterizaram nossa atividade, apresentando benchmarking, compliance e boas práticas, definindo a taxonomia do operador logístico. Operador logístico é uma pessoa jurídica capacitada a prestar, através de um ou mais contratos por meios próprios ou por intermédio de terceiros, os serviços de transporte, em qualquer modal, armazenagem, em qualquer condição física ou regime fiscal, e gestão de estoque, utilizando sistemas e tecnologia adequada. Temos como missão representar, promover e desenvolver os operadores logísticos do Brasil para que gerem valor de forma sustentável, buscando ainda regulamentar suas atividades, ganhando o reconhecimento de diversos órgãos intervenientes, anuentes e reguladores do país. Em tão pouco tempo, alcançamos o reconhecimento como a principal associação dos operadores logísticos no Brasil, filiando-nos a entidades respeitadas como a CNT, Confederação Nacional do Transporte, a CIT, Câmara Interamericana de Transporte e a LALOG, Associação Latino-Americana de Logística, além de participarmos de fóruns no campo da infraestrutura e logística, como o DEINFRA, da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e o Brasil Export. No 8º aniversário, queremos comemorar com todos a tramitação do projeto de lei que traz não só o reconhecimento da atividade do operador logístico no Brasil, como atualizará o marco regulatório de uma das suas mais importantes atividades, a armazenagem geral, cujo marco normativo é secular. Ao longo da pandemia, muitos desafios nos foram lançados. A logística agora, considerada oficialmente atividade essencial, marca definitivamente a função estratégica do operador logístico. Intensivos de mão de obra, capital e tecnologia, estamos na vanguarda do setor. Para os operadores logísticos, disrupção tecnológica não é mais um diferencial, mas sim uma característica obrigatória. Além da abrangência, do reconhecimento e da sofisticação das nossas atividades, operando em todas as cadeias produtivas com todos os serviços logísticos, desde a primeira à última milha, somos um setor caracterizado pela nossa robustez. No mês de aniversário, concluímos mais uma edição do Perfil dos Operadores Logísticos no Brasil, realizada em parceria com a Fundação Dom Cabral, FDC. Nossa indústria é formada por cerca de 275 empresas, responsáveis por uma receita operacional bruta igual a 100,8 bilhões ao ano, gerando aproximadamente 530 mil empregos diretos e mais de 1 milhão de postos indiretos de trabalho nas cadeias periféricas, além de arrecadar aos cofres públicos mais de 26,2 bilhões de reais em tributos e encargos diversos. Os associados da ABOL detêm cerca de 19,4% desse mercado. Se muito realizamos até aqui, sabemos que o caminho adiante é longo e desafiador. O próximo normal, a partir do fim da pandemia, exigirá de todos nós clarividência, propósitos, determinação, senso de inclusão social e sustentabilidade, fundamentada em ética, no respeito às leis, comprometida com a verdade, transparência e a livre concorrência, valorização das pessoas, comprometida com a inovação, boas práticas e desenvolvimento tecnológico,
A ABOL enfatiza o respeito aos associados e parceiros para uma atuação sempre responsável. Chegamos até aqui e acreditamos que a tecnologia deverá estar sempre ao nosso favor, promovendo as transformações, aportando soluções para que continuemos a contribuir decisivamente para o aumento de competitividade, para o crescimento sustentável do país. Somos os operadores logísticos. Somos você na logística. Somos a ABOL. Muito obrigado à produção pelo vídeo. E me parece, Molícias, que essa apresentação nos traz pontes diversas com o que você colocou e a provocação inicial do Teller, né? A globalização, em verdade, quando a gente fala na construção e consolidação dos operadores logísticos da forma como se configura hoje, nesse cenário que você muito bem coloca, ela se dá desde a década de 90 com o início do outsourcing. Do nosso ponto de vista, é irreversível em qualquer condição que estejamos, em qualquer circunstância. O fato de termos enfrentado esse ano, talvez a maior crise dessas 3 décadas, né, não mudará o eixo, né? Talvez mude etapas, capítulos desse eixo, né? Você colocava muito bem a questão entre o atendimento, né, da cadeia, né, do just-in-time para o just-in-case, né? Isso, efetivamente, teve um impacto e teve uma provocação de mudança, né? Nós estávamos extremamente atrelados às cadeias mundiais, ao suprimento mundial, né? E, diante de uma circunstância de restrição, nós tivemos que readaptar o modelo muito rapidamente, né? E aí, saindo de uma visão de just-in-time, como tínhamos e temos, na verdade, só que de uma forma um pouco mais reestruturada, para o just-in-case, para atender essas demandas caracterizadas pelas várias cadeias produtivas, né? Do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, eu penso que o just-in-time ganhará uma nova dinâmica, não uma mudança que altere esse eixo, como eu me referi há pouco, mas atenderá em determinadas cadeias produtivas um novo modelo. É muito importante também dizer que já vinha em processo de mudança a definição da nova urbis, dos novos modelos urbanos, né? Onde buscava-se trabalhar, viver, consumir, lazer em ambientes mais aproximados, ou por questões ambientais, ou por questões de limitação urbana e por aí vai. É importante colocar essa questão do ponto de vista logístico, do ponto de vista do suprimento da última milha, do suprimento e atendimento a esses novos modelos que nós não sabemos ainda como eles se definirão daqui para frente, né? Agora, eu pedi para passar esse filme inicialmente porque o operador logístico é essa figura que busca atender em qualquer condição, em todas as cadeias produtivas, a integração desses elos da cadeia logística de valor mais ampliada, né? Como vimos, a tecnologia é absolutamente inerente ao desenvolvimento do operador logístico. Aliás, nós destacamos que disrupção tecnológica para o operador logístico não é mais um diferencial, é default. Ou o operador logístico ele está inserido na plataforma de desenvolvimento tecnológico, ou ele efetivamente tem um hiato aí perigoso que deve ser revisto, né? Muito bem, nesse processo da pandemia, nesses últimos 6 meses, nós vimos o quão importante foi a atuação dos operadores logísticos para o atendimento como atividade essencial em todas as demandas da sociedade, né? E aí nós vamos varrer novamente todas as cadeias produtivas, desde o agronegócio, que muito bem ambos pontuaram, até efetivamente aquelas últimas atividades da cadeia que são absolutamente essenciais, como a área de saúde animal, saúde humana, saúde animal para abastecer a cadeia que alimenta o processo de alimentação, né, de alimentos, a cadeia de alimentos, e certamente também todos os outros processos.
Muito bem. Nessa visão, né, nossa, quando nós nos deparamos com a dinâmica do novo comércio eletrônico, do novo e-commerce, que passa a trazer, ele já vinha numa rampa de crescimento há algum tempo, né? No processo da pandemia, ele acentua essa rampa de crescimento e mostra também mais uma irreversibilidade. E de uma forma interessantíssima, porque outros segmentos passam a atuar nessa cadeia, né? Então, organizações de varejo eletrônico que já se encontravam nesse processo, eles enxergam na logística um imenso potencial a ser desenvolvido, né? Da mesma forma, operadores logísticos que já atuavam junto à marketplace, junto à cadeia do comércio eletrônico, eles também passam mais celeremente a atuar e avançar nessa questão. Foi quando nós vimos acentuar o business to business para o business to consumer, né? Quer dizer, o comércio eletrônico de pessoa jurídica para pessoa jurídica para pessoa jurídica para pessoa física. E aí eu creio que todos nós aqui exercitamos isso de uma forma mais efetiva. E surge mais uma questão nesse campo novo, que estamos falando aqui de as novas relações comerciais, né? A nova logística, a dinâmica disso tudo, para um novo elemento chamado person to person. Foi o encontro que se fez do desenvolvimento individual, né, de produções ou caseiras ou de locais, né, do comércio local, para utilizar as entregas através dos operadores logísticos e de entregas rápidas para o outro CPF, né? Então, são questões que vão ganhando uma dinâmica que essa dinâmica vai nos mostrar, efetivamente, que universo será esse. Agora, o fato disso tudo estar acontecendo não altera o processo original, né, da globalização. Esse, do nosso ponto de vista, é irreversível, ganhando, claro, a dinâmica, a demanda de novos tempos. Com relação ao agronegócio, que capitaneou e liderou o nosso ano de uma forma brilhante, o operador logístico está absolutamente inserido nisso, né? E ele avança, quer dizer, ele se desenvolve dentro do processo de montante e jusante, atendendo todas as etapas da cadeia de produção. E, obviamente, isso daí está em todo o território nacional, onde tiver um desenvolvimento de atividade econômica, um só brasileiro, o operador logístico chega até eles. Para terminar minha fala, diante do que o amigo coloca, nós estamos aí na iminência da distribuição das vacinas. Se Deus quiser, em dezembro, janeiro, fevereiro, não importa o prazo e de onde venha, nós teremos a notícia divina de que estaremos distribuindo as vacinas. Eu quero compartilhar com alegria a todos, 100% dessas vacinas serão operacionalizadas, armazenadas e distribuídas por operadores logísticos. E quero compartilhar com muita alegria que todos esses operadores logísticos fazem parte da ABOL, porque exatamente eles estão atuando diretamente, quer seja com o Ministério da Saúde, quer seja com os laboratórios e todos os outros institutos que estão desenvolvendo. Muito obrigado pela oportunidade também de nos apresentar. Obrigado, César. Queria agora passar a palavra para a doutora Ana Luísa Becker Salles, diretora de programa da Secretaria de Parcerias em Transporte do PPI. Passando a palavra para ela, também para as considerações iniciais, e já gostaria também, após a consideração inicial, de trazer um tema aqui para a doutora Ana Luísa. A importância dos investimentos em infraestrutura e da desregulamentação das atividades relacionadas ao comércio exterior como indutores de crescimento do nosso comércio. O quanto é importante também neste cenário a reforma tributária e a simplificação do sistema. Doutora Ana Luísa, seja bem-vinda.
Bom, boa tarde a todos. Me chamo Ana Luísa Salles, eu sou diretora de programa do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia. Gostaria de agradecer o convite feito pela Uneventos para estar participando hoje do Sudeste Export. É uma honra estar aqui, a presença de tantos ilustres que passaram por aí nos dias de ontem, nos dias de hoje. Também gostaria de cumprimentar os meus colegas panelistas, né, que tanto já se manifestaram agora inicialmente, que vão se manifestar depois de mim. E eu vou trazer uma apresentação rápida, prometo ficar dentro dos 10 minutos, e depois eu abordo a questão que foi apresentada, o questionamento que foi apresentado. Deixa eu colocar a apresentação. Pronto, acho que estão todos vendo. Vamos lá. Bom, rapidamente, só explicar o que é o Programa de Parcerias de Investimento, tá? Eu sei que o tema hoje do painel, ele está bastante voltado para, né, essa contraposição entre indústria nacional e globalização, e a gente aqui foge um pouquinho do tema, porque fala de atração de investimento internacional, e atração de investidores nacionais e internacionais para os projetos, mas eu acho que tem, de alguma forma, bastante alinhamento também com a questão da globalização, né? Hoje, ninguém é uma ilha, ou pelo menos a maior parte das democracias no mundo não são, e no caso do Brasil não é diferente, então a gente tem busca atrair, né, investidores internacionais e inserção no comércio internacional sempre com mais oportunidades, e o trabalho que a gente faz no PPI é muito isso, assim, de ser um espelho para o mundo, né, dos projetos, fazer um espelho para o mundo dos projetos do governo federal, os projetos considerados prioritários do governo federal. E como que esses projetos, eles são considerados prioritários? Aqui, principalmente falando em projetos de concessão, projetos que desejam atrair a iniciativa privada como uma parceira do governo, né? Concessão, lato sensu, né, pode ser concessão, pode ser autorização, pode ser permissão, mas sempre, assim, uma parceria entre o público e o privado, seja através da concessão de um serviço público, ou de uma infraestrutura, ou de uma autorização de alguma forma. Quem escolhe quais projetos vão ser considerados prioritários e, de alguma forma, encaminha o posicionamento do PPI e a atuação do PPI é o Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, que é um conselho formado pelo presidente da República e os ministros de Estado, da Economia, Casa Civil, Infraestrutura, Meio Ambiente, Minas e Energia, Desenvolvimento Regional, Secretaria de Governo e pelos presidentes dos bens públicos. Esse conselho de ministros, ele analisa projetos que são propostos, né, para o Conselho e escolhe quais passam a ter um status de prioridade nacional. A Secretaria do PPI, do qual eu sou diretora, ela faz depois o trabalho de acompanhamento desses projetos e de divulgação desses projetos, né? Ela faz um elemento, uma ligação, né, entre os diversos órgãos do governo internos e o contato com os investidores externos, né? Se propõe ser o primeiro ponto de contato, ser a janela. Fora isso, o Conselho também faz o papel de CND, né, de Conselho Nacional de Desestatização, que foi muito conhecido aí na década de 90, com as privatizações. Esse conselho, ele recepcionou as atribuições do CND, então ele faz esses dois papéis, ele escolhe aqueles que são prioridade nacional e também define sobre as privatizações.
Como eu já adiantei de alguma forma, o programa de parcerias de investimentos, ele funciona como um hub, como um one-stop shop, né? A gente se propõe a ser o primeiro contato com os investidores e ter informações sobre os diversos projetos do governo federal nas diferentes áreas, então, de diferentes ministérios setoriais. Eu vou trazer mais ao final da apresentação a nosso portfólio de projetos atual, são 150 e tantos projetos das mais diferentes áreas, e a gente se prepara para ser aquele primeiro contato que um investidor externo tem com o país, no qual ele pode ter informações aprofundadas de cada projeto, mas num único lugar, dos diferentes projetos da carteira, num único lugar. Fora isso, também tem todo um trabalho de articulação interna do governo. Lembrando que o programa ele foi criado lá em 2016, no governo anterior, num momento onde se tinha uma certa, não diria dificuldade, mas às vezes de falta de alinhamento interno mesmo, para que alguns projetos saíssem do papel. Então, ele foi criado com essa proposta, com essa atribuição também, né, de fazer com que todos aqueles órgãos internos que precisam se manifestar, que precisam autorizar, que precisam analisar, o façam, né, dentro das suas competências, dentro das suas responsabilidades, sem passar por cima de ninguém, mas que eles façam, que eles considerem que esse projeto é um projeto importante para o país, é um projeto importante para o desenvolvimento do país. Então, nesse trabalho de articulação interna, a gente também busca trazer uma governança para os projetos, fazer um monitoramento, trazer credibilidade para os projetos, porque o que aconteceu muito no passado era ter muita divulgação de projetos do governo, mas que não iam ao cabo, né, que não chegavam a uma licitação, que não chegavam a uma entrega efetiva. E o programa cria, assim, um hábito, uma consulta semanal, uma consulta mensal, um acompanhamento passo a passo do projeto, e está o tempo todo dando transparência sobre o que acontece em relação aos projetos, e muito em razão da credibilidade, né, de uma recuperação da credibilidade do Brasil, né, do país, na entrega desses projetos. Então, me foi proposto tratar um pouquinho dessa nossa relação e dos roadshows, né, que fazem parte desse papel que o BPI faz de divulgação, que é constante na agenda, principalmente da secretária especial Marta, qual de alguma forma estou representando aqui hoje, que estar trazendo transparência e informando o que está acontecendo com os projetos, e mantendo uma newsletter constante, e tentando e conversando com potenciais interessados sempre, ouvindo quais são as dificuldades de um determinado fundo de investimento, ou de vários fundos de investimentos, de entrar no Brasil, já de alguma forma antecipando a resposta, né, do moderador em relação a reforma tributária, a importância da reforma tributária, porque a reforma tributária muitas vezes era a nossa regulação e regulamentação tributária, muitas vezes ela é uma forma de impasse para a atração de investidores, né? Ela é muitas vezes uma dificuldade interna para os nossos próprios empreendedores, né? E para quem vê de fora o Brasil, vê com um certo receio, claro, compreendendo sempre que o Brasil é uma democracia madura, que possui instituições sólidas, nós temos um trabalho de controle externo muito forte, de Tribunal de Contas, não dá para um investidor também achar que vai chegar no Brasil, vai abrir uma empresa de um dia para o outro, ou de que vai ter uma facilidade muito grande. Porque nós temos, lógico, existe o lado ruim da burocracia e da dificuldade da burocracia, mas existe também a questão do nosso histórico, né, cultural, enfim. Então, a reforma tributária, de alguma forma, ela é bastante esperada para facilitar, em algum momento, o custo do Brasil, em alguma medida, né, mas
principalmente esclarecer os pontos, né? O nosso sistema tributário, ele é bastante complexo, e isso, para investidores externos, ele é um ponto de atenção sempre quando se fala de Brasil. Mas, voltando para a minha apresentação, então, a gente faz muito esse papel, as reuniões, os roadshows que nós chamamos, que são essas reuniões que nós fazemos em diversos países, ou com diversos países, agora com a facilitação da comunicação através do Teams e Skype, isso ficou mais constante ainda, já era quase mensal, ultimamente tem sido semanal, reunião com investidores dos diversos países e apresentando a carteira e ouvindo as dificuldades que eles encontram, né, em entrar no país, ouvindo também aqueles que já estão no país e quais são as dificuldades que eles encontram, de que forma nós podemos melhorar, né, e buscando sempre trazer projetos que sejam tanto interessante no sentido do interesse público, né, e do interesse social, e da melhoria, por exemplo, da infraestrutura, né, para enfim, população em geral, mas como também interessante economicamente, financeiramente, para um investidor entrar e investir no Brasil. Aqui só alguns números, desde que o programa foi criado, né, já foram 340 projetos que qualificados, 185 leilões de sucesso, 172 bilhões em investimentos programados, que vão acontecer ao longo dos próximos anos, e 141 bilhões em outorga, apesar do objetivo do programa não ser necessariamente arrecadatório, mas a gente, diante de da situação atual, né, fiscal do país, então a outorga ela também acaba sendo sempre bem-vinda, principalmente quando ela reverte em investimentos, às vezes na própria infraestrutura, como é o caso agora dos últimos leilões de portos, dos terminais de celulose de Santos, que eu tenho certeza, a gente falando de Sudeste Export aqui, muitos devem conhecer o projeto, né, terem talvez até participado dos leilões. Essa outorga ela vai ficar no porto, né, que foi aí uma evolução, inclusive, dos projetos. Aí aqui as expectativas de investimentos especificamente de 2019, 446 bi em investimentos e 90 bi em outorgas. Os leilões que foram realizados em 2019, que de alguma forma é resultado também desse trabalho de articulação com os investidores. Isso, os nossos resultados de janeiro a outubro, os resultados do governo federal, de projetos qualificados no PPI, como eu falei, são de diversas áreas, né, tivemos a rodovia BR-101, a renovação da Malha Paulista, e os 2 terminais que eu já mencionei, de celulose de Santos, aí com meio bi de outorga, apoio aos subnacionais, isso é um programa específico que é de uma secretaria do PPI que faz um acompanhamento a estados e municípios em relação a projetos de concessão. Então, nós temos vários projetos de iluminação pública, de esgotamento sanitário, de fornecimento de água, que são alguns leilões que são previstos ainda para 2020. De portos, nós temos 4 terminais previstos, de Paranaguá, o terminal de veículos de Paranaguá, 2 terminais de granéis sólidos em Aratu, soja e fertilizantes, e 1 de granéis líquidos no porto de Maceió, mas também mais algumas renovações de ferrovias, leilões de óleo e gás, de energia elétrica, a desestatização da CEITEC, né, e mais algumas concessões de subnacionais. 2021 estão previstos 117 ativos, teve um certo acúmulo, né, em razão de alguns efeitos da pandemia, passaram de 2020 para 2021 e pretendemos continuar
seguindo nessa linha, e aqueles de 2022, já considerando aí algumas privatizações de portos, que também estão qualificados na carteira do PPI. E essa é a carteira completa de projetos qualificados, né? Como eu falei, são bem diversos, são de diversos setores do governo federal, e essa nossa proposta de ser aí primeiro contato com o investidor e poder, né, divulgar internacionalmente quais são as oportunidades de investimento no país. E aqui, já terminando a minha apresentação, e voltando para o questionamento em relação à importância da desregulamentação, né, da reforma tributária e outras reformas que, de alguma forma, o PPI também atua, mas indiretamente sempre fazendo essa ponte com interessados. Em termos de atração de investidores, é extremamente importante. Quanto mais a gente encaminhar para uma desregulamentação consciente, claro, mais o potencial de atratividade do país aumenta, e aí, com mais investidores, a gente acaba possibilitando determinados investimentos em infraestrutura que hoje, como Estado, a gente não tem uma disponibilidade econômica, né, tamanho do Brasil para as necessidades do Brasil. Então, é extremamente importante, muito bem visto nesse sentido. Eu espero que eu tenha conseguido abordar, talvez, não sei se de forma integral, mas suficiente, o questionamento que foi feito, e agradecer mais uma vez pelo convite de participar e de expor aqui o trabalho que a gente faz no Programa de Parceria de Investimento. Fico à disposição. Obrigado, doutora Ana Luísa, pelas informações. E agora, eu queria passar a palavra para o Ricardo Sanches. Ricardo Sanches, que é da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, para fazer as suas considerações pelos temas que foram trazidos pelo Teller, e também já vou aqui adicionar mais um questionamento para que a gente possa ter a visão do Ricardo Sanches sobre o assunto. Nós gostaríamos de saber qual a visão do importador internacional das relações comerciais com o Brasil. Quais as maiores dificuldades e oportunidades que são verificadas? Seja bem-vindo, Ricardo Sanches. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores desse encontro pela confiança, pelo convite para participar esta tarde. Estamos sendo convocados por um assunto muito relevante, muito importante, com vistas à recuperação das nossas economias. Mas, para seguir adiante, peço que vocês me permitam mudar para o inglês. The health crisis caused by the coronavirus disease pandemic has produced worse economic and social upheaval in recent decades around the world, and the economies of Latin America, of Brazil, but generally talking about of Latin America, with implications for growth in the medium term and increases in inequality, poverty, and unemployment. Right now, several countries of the region have become the epicenter of the pandemic, and the region's GDP growth rate is expected to drop by 9%, while steep rises in forecast in the poverty rate until 37%, and in the unemployment rate to around 13.5%. However, prior to the pandemic, the region already had low growth rates, an average of 0.4% between 2014 and 2019, and increasing social and macroeconomic vulnerabilities, in addition to a very unusual combination of external and domestic
supply and demand shocks. All this suggests that the recovery will be slow and that the economic and social costs of this crisis could continue to rise throughout 2020 and even 2021. In fact, the region's per capita GDP in 2020, this year, is expected to be equivalent to that of 2010, and the poverty rate could reach levels last seen in 2006, meaning that a decade will be lost in economic terms and almost a decade and a half in social terms. The year 2020 is seeing the largest fall in output since the Second World War, is -5%, and the largest percentage of countries simultaneously experiencing recession is 90% of the world countries since 1870, 1870. For Latin America, it is the worst scenario from 1901 onwards. Possibly the return to the pre-crisis level of GDP will take several years and will be slower than that observed in the aftermath of the subprime crisis. The world faces some macro restrictions to be taken into account. For instance, the crisis erupted in an international economic context of record levels of global debt, which topped 320% of global GDP by the end of the last year. And the impact of the crisis on global liquidity and the fiscal packages implemented by governments in response to it have together increased the burden of debt in the world economy. For instance, the level of indebtedness of USA, the United States, is another factor of concern about the evolution of international economy for the coming years. Economic policymakers in Latin America face a number of challenges, such as preventing economic collapse through policies to stimulate aggregate demand, managing the pressure on foreign exchange and monetary systems generated by the external shock, and administering capital flows properly to make fiscal and monetary policies more effective, all while addressing economy's external vulnerabilities. Although the deterioration in global financial conditions reversed at the end of March 2020, much uncertainty remains over the continuation of the pandemic and its heavy economic and social impacts. Maintaining and deepening active macroeconomic policies will be essential for economic and social recovery. Maintaining an active fiscal policy requires a sustainability framework focused on strengthening revenues and access to financing under adequate conditions, and an active fiscal policy in a sustainability framework focused on the strengthening public revenues. Maintaining conventional and unconventional expansionary monetary policies is another challenge. Before the pandemic, fiscal policy focused on measures to reduce the primary deficit, which in 2016 was 1.1%, and in 2019 it was 0.6%. And capital spending was the variable of adjustment to accommodate higher interest payments. Budgets in Latin America approved in 2019 for 2020 pointed to the continuation of that trend. However,
The pandemic changed the course through fiscal policy with major efforts to mitigate the social and economic effects of the pandemic and plans to reactivate the economy. For instance, in addition to the budgetary reallocations, the fiscal efforts averaging 4.1% of regional GDP with state credit guarantees of up to 10% of GDP. Placements of sovereign bonds in international markets reached 29.5 billion US dollars from March to September this year. And sovereign wealth funds were used in Chile, in Mexico, Colombia, Panama, and Trinidad. From March to August this year, the financing from multilateral lending institutions reached 23 billion US dollars, and the IMF flexible credit lines totaled 107 billion US dollars only in Chile, Colombia, Mexico, and Peru. It is a big effort, and at the same time, the challenges for the future are huge. Since the outbreak of the coronavirus disease in Latin America has been on the receiving end of negative external shocks conveyed through several channels: trade and value chains, remittances, income, and finance. These external shocks have been felt in the different components of the balance of payments, including the balance of goods, services, current transfers, and income, and the financial account. Regarding the commodity prices and the terms of trade, the hydrocarbon exporting economies are likely to be the most affected through this channel of impacts, while food and metal exporters are forecast to be less affected. The drop in the economic activity of major trading partners has resulted in a reduction of the volume of exports from the region. We have observed a strong collapse in the world trade. However, since June, there has been an incipient recovery in exports, but not in imports. And for the full year, a 14% drop in the value of export is projected, and a 22% drop in that of imports. The pandemic will likely accelerate the reconfiguration of global value chains that began in recent years. In the first half of 2020, the region's trading goods and services showed deep falls, and the biggest drop was observed in the intra-regional trade. The collapse in intra-regional trade since 2014 has implied the loss of productive capacity, especially the industrial ones, fewer opportunities for internationalization for small and medium enterprises, the deepening on the primary export model, and a greater vulnerability to a more uncertain and protectionist international environment. In a world that is moving towards greater regionalization, Latin America is moving in the opposite direction. The recovery and growth dynamics face, in our opinion, 5 significant challenges: uncertainty regarding the global economy, the future, the evolution of the pandemic with probability of new outbreaks, the persistence of the negative effects that will affect production, employment, and the aggregate demand, political willingness to maintain expansionary fiscal and monetary policies, and the systemic risks due to the accumulation of debt and greater financial volatility can affect cross-border flows. But
Finally, for ending my participation, I think that the worst enemy of the economic recovery is the possibility of re-outbreak of COVID-19. Thank you very much. Obrigado, Ricardo. Dando sequência aqui, eu queria passar a palavra para o Fábio Siqueirino, da DP World, para dar aqui as suas considerações sobre todos os temas que foram aqui colocados. E vou adicionar aqui, Fábio, com questão às relações comerciais. Relações comerciais estão sendo diretamente impactadas por aspectos como protecionismo. Trazem-se fatores como restrições a troca de produtos manufaturados e a limitação de fluxo de capitais. O avanço da tecnologia muito mais rápido por necessidade da situação que o mundo atravessa por conta da pandemia. A mudança nos padrões de consumo e produção. Será que voltamos nos mesmos níveis, nos mesmos padrões, ou novas relações deverão ser estabelecidas? E ainda as mudanças importantes na mão de obra, com a aplicação da tecnologia de uma forma geral. Ok, obrigado. Obrigado, Molitsas. Boa tarde a todos. Eu vou agora tentar ser breve nas minhas colocações aqui, até por causa do tempo. Eu acho importante a gente primeiro, a gente está falando do comércio global, a gente falar qual que é o tamanho desse comércio global, né? Em 2019 foram 19 trilhões de dólares o comércio global. E o Brasil, que é a 9ª maior economia mundial, participou de apenas 1,2% desse comércio. Quando a gente olha o nosso índice de competitividade global, na última publicação, ficamos aí na 81ª colocação de 141 países. Isso é reflexo de muita coisa, né? Tem reflexo aí da nossa infraestrutura, tem reflexo do nosso modelo tributário, tem reflexo de segurança jurídica, tem vários reflexos. Mas eu vou começar abordando um pouco a globalização. Eu não acho que a globalização vai parar, a globalização vai continuar, mas a dinâmica dessa globalização, ela seguramente vai ser afetada, porque com a pandemia do Covid-19, foram verificadas uma série de vulnerabilidades em diversas cadeias de valor ao longo pelo mundo todo. E agora as pessoas estão buscando, bom, como que eu reduzo a minha vulnerabilidade? Você pensar em protecionismo ou pensar em autossuficiência, isso não resolve a vulnerabilidade. E, na verdade, isso traz um custo econômico, um custo social muito grande, porque a economia acaba se fechando, deixa de aproveitar os focos de eficiência em custo e eficiência tecnológica que a gente tem pelo mundo, e acaba se fechando dentro do seu país e perdendo essa eficiência. Durante muitos anos, as empresas buscaram terceirizar a sua produção em diversos países, buscando essa eficiência de custo. Agora, que foi o processo de offshoring. O que eu observo agora é que muitas cadeias de valor estão reavaliando esse posicionamento e talvez partindo para um nearshoring, que é trazer os seus fornecedores para uma economia mais regionalizada, foi o que foi recentemente comentado, trazer, no nosso caso, mais próximo da América Latina e Caribe, ou até o reshoring, que é trazer para dentro do próprio país. E como eu disse anteriormente, isso é um tipo de protecionismo, pensando na autossuficiência e redução de vulnerabilidade, que o custo social disso pode ser muito grande. E não acho que esse é o caminho a ser adotado. Mas a gente tem que pensar que a gente precisa ter cadeias cada vez mais ágeis, né? Ágeis nas respostas aos grandes choques que acontecem. E recentemente eu estava vendo um estudo da McKinsey que mostra que diversas cadeias pelo mundo acabam sofrendo algum tipo de impacto por choques que podem ser como o tsunami e o terremoto que aconteceu no Japão em 2011, como um furacão no Texas, como qualquer outro desastre natural ou não, como foi o caso da pandemia, e que essas cadeias elas são afetadas a cada 3,7 anos. Isso é uma média histórica. Então, a cada 3,7 anos
podemos esperar um choque em algumas cadeias logísticas ou cadeias de valor e de longa duração, mínimo 1 mês, 2 meses. Então, pensando nisso, as empresas têm que cada vez mais desenvolver cadeias ágeis e que tenham condições de dar respostas imediatas a esses choques. Então, por exemplo, como o César comentou, a logística aqui no Brasil não parou. Nós continuamos movimentando toda a economia. Isso é importante porque, veja bem, houve uma mudança no padrão de consumo, um crescimento brutal do comércio eletrônico. As pessoas não saíam de casa, mas no primeiro momento todo mundo para de consumir, mas aí você volta a consumir, você vai se readaptando, e aí você precisa ter cadeias que consigam dar uma resposta rápida para a sociedade. Então o comércio eletrônico explodiu, e a logística, o transporte teve que acompanhar essa dinâmica, os operadores logísticos tiveram que se adaptar, e o choque foi mais intenso onde você tem muita mão de obra aplicada. Então o que acontece também é que nessas cadeias a aplicação de inovação e de novas tecnologias para você tirar ou reduzir a dependência de tanta mão de obra vai acabar acontecendo. Então eu dou exemplo em operações portuárias, por exemplo, em que você pode ter um operador operando o guindaste, o portainer, lá em cima no portainer, ou, que nem nós temos em Dubai, o cara numa sala climatizada com joystick operando o portainer. Então você diminui a exposição do trabalhador, no caso da pandemia isso foi fundamental, todo mundo botou todo mundo em home office, e aí a primeira questão que surgiu foi, será que os sistemas da companhia, será que os servidores são robustos o suficientes para que todos pudessem trabalhar simultaneamente em home office? Muitas empresas tiveram que instalar internet na casa dos funcionários, mandar lá uma cadeira, um padrão ergonômico diferente. Então, esse tipo de readaptação, ele veio para ficar. E a implementação de novas tecnologias vai fazer com que o trabalhador também tenha que se readaptar ou se adaptar a esse novo padrão de tecnologia, e que vai elevar a menor dependência de mão de obra. A gente vê que muitas empresas estão deixando os seus escritórios e colocando o pessoal em home office de maneira definitiva. Então, esse é um padrão que vai mudar. Outra coisa que eu acho importante é que se você tem uma infraestrutura logística que não é adequada, você compromete a competitividade do país no comércio global. E no nosso caso específico, eu estava vendo a apresentação da Ana Luísa, eu acho fundamental que a gente tenha uma infraestrutura logística adequada e que a gente volte a investir, como o Teller colocou aqui, nós estamos investindo 0,4%, 0,5% do PIB em infraestrutura de transportes. Se a gente voltar no tempo, na década de 70, não só em transporte, mas em infraestrutura como um todo, o Brasil investiu durante 13 anos consecutivos mais de 6% do PIB em infraestrutura. E aí tem um indicador interessante que é o estoque de capital de infraestrutura. O estoque de capital de infraestrutura em 1983 era perto de 58%. O que isso significa? Você vai acumulando todos os investimentos em infraestrutura, fazendo a depreciação adequada e compara ele com o PIB. Então, 58% mais ou menos era o nosso estoque de capital de infraestrutura em 1983. Hoje ele está próximo de 36%, 37%. Então, nós deixamos de investir. Se a gente olha o investimento total em infraestrutura no país, está perto de 2,6%, 2,8%. Não só transporte, mas infraestrutura como um todo. E para o país poder manter o nível... Manter não, a gente tem que crescer o nosso nível de comércio global, porque a gente participa 1,2%. A gente precisa aumentar esse investimento. E aí vem a outra questão, Para aumentar esse investimento, eu preciso da iniciativa privada. O governo, já foi falado aqui, não tem fôlego para bancar os investimentos necessários para a gente mudar de patamar. Bom, e para você fazer isso, você precisa de uma reforma tributária, você precisa de um ambiente tributário adequado, você precisa de segurança jurídica, segurança regulatória, respeito aos contratos vigentes. Então, todo esse ambiente, para que o Brasil possa fazer parte deste comércio global num nível muito diferente do que nós fazemos hoje, sendo a 9ª maior economia global, participando apenas com 1,2%, e participar também dessa reestruturação global das cadeias. Porque nós somos hoje um grande exportador de commodity, mas nós participamos muito pouco da exportação de produtos manufaturados e semi-manufaturados. Então, nesse rearranjo,
Eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil e para os países da América Latina se transformarem em, ou instalarem produções aqui, nesse movimento de nearshoring, trazer a produção mais próxima da América Latina. Eu acho que é uma grande oportunidade, não só para o Brasil, mas para outros países da América Latina e Caribe, e que aquele que estiver melhor preparado vai sair mais fortalecido desse processo. Então, em resumo, protecionismo não vejo como uma solução, globalização continua, mas a dinâmica pode mudar, e eu acho que se configura uma grande oportunidade para aqueles que souberem se beneficiar desse programa de reshoring ou nearshoring com uma infraestrutura competitiva e eficiente, porque vai trazer não só o crescimento econômico, mas o crescimento social para o nosso país. Obrigado, Fábio. Realmente essa é uma situação que muito bem colocada pelo Fábio, da reinserção da indústria, né? Para dizer, uma reinserção da indústria, uma modernização da indústria, né? Mas diante da necessidade desse ambiente de segurança jurídica, de um sistema tributário mais adequado, mais leve, né? Para que nós possamos dar competitividade ao nosso produto manufaturado. Porque esse é o grande problema de você não colocar, a falta de competitividade do nosso produto, né, em concorrência com os outros países do mundo. Diante aqui do horário, antes que me puxem a orelha, né, eu vou passar aqui mais uma rodada pelos nossos convidados para que façam as suas considerações finais, já caminhando aqui para o encerramento do painel. Então, eu queria aqui passar a palavra para a doutora Ana Luísa, para suas considerações finais sobre o nosso painel. Bom, muito obrigada. Só agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar. Eu acho que todos os pontos foram tratados aqui extremamente importantes, né? Como colocado pelo Fábio agora ao final, nossas possibilidades, né, de ampliação de investimentos em infraestrutura são muitas, né? O caminho, o trajeto que a gente tem para evoluir como país, ele é longo, mas ele é bem válido. Da mesma forma, as preocupações colocadas pelo presidente da BOL em relação aos operadores logísticos foi extremamente importante, e a participação que eles vão ter agora com as vacinas para a pandemia, as colocações do Dr. Ricardo Sanches também, e os efeitos da pandemia internacionais e como isso conversa com a globalização. As minhas palavras finais são mais ou menos nesse sentido mesmo, e agradecer tanto a organização, como os demais panelistas, o moderador e apresentador. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Luísa. E agora, então, passar a palavra para o Ricardo Sanches, para suas considerações finais sobre o nosso painel. Oh, yes, thank you very much. I think the new economy coming in the post-pandemic scenario is a new economy. It's a new economy with a little but important differences regard the previous economy. But it is for us in Latin America, especially for Brazil, is a very good opportunity for growing, for going to the next step in the development process for Brazil. But we need in Latin America and in Brazil too, to make little but important improvements in our policies, especially about the final recognition of the importance of logistics, of the importance of infrastructure, of the importance of the processes,
non-paper obstacles that we have in our foreign trade, then we need more investment in infrastructure. We need more improvements in the processes related to the foreign trade. I think we have a nice future for our countries in Latin America, but the main responsibility is with us. Thank you. O Ricardo Sanches por sua participação aqui conosco. E agora, finalmente, passar a palavra aqui para o Fábio Siquerino para suas considerações finais. Ok. Bom, como foi dito agora pelo Sanches, é uma grande oportunidade para o Brasil. A gente tem que aproveitar isso. Acho que tem inúmeras iniciativas, né? O PPI mostra a quantidade de projetos de investimentos na carteira. Falamos aqui de desestatização de portos. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades pela frente, planos maravilhosos, e a gente precisa transformar tudo isso em realidade, né? A gente tem que... O discurso de que estamos numa economia, numa liberdade econômica, e que o mercado se autorregula, ele precisa ser praticado. Não pode ser só um discurso. Não adianta a gente falar, nós temos liberdade econômica, aí vem regula, né? O excesso de regulação no setor portuário principalmente, estabelecimento de price cap, aí você acaba, ou você espanta o investidor, ou você adiciona um risco no modelo financeiro. E quando você adiciona um risco, você pode acabar afastando alguns. E você vai acabar incentivando algumas cadeias que são totalmente verticalizadas, né? E eu acho que o país não precisa disso. O que a gente precisa são investidores que nos ajudem a ser competitivos no mercado global, nos ajudem a sair do 1,2% de participação e a melhorar o estoque de capital de infraestrutura. Eu acho que o Ministério da Infraestrutura está fazendo um trabalho fantástico, mas a gente precisa continuar com um discurso alinhado com a prática, que é atrair investidores de uma forma competitiva e ser um país competitivo no cenário global, não só para commodities. Nós temos que aumentar o processo, ou rever o processo de reindustrialização do país. Nós passamos por um processo de desindustrialização muito grande. A gente precisa reindustrializar o país, aumentar a participação dos produtos manufaturados e semi-manufaturados na nossa pauta de exportação, porque nós vimos agora, na pandemia, um dos únicos setores que ficou positivo foi o agronegócio. Cresceu perto de 0,8%, 0,9%. Todos os outros setores caíram, né? Isso mostra a importância do agronegócio na nossa balança, mas a forte dependência de um produto de baixo valor agregado. E a gente precisa, nós temos agora a oportunidade de mudar isso, de virar essa chave e de trazer a indústria de volta para o Brasil. É isso que eu espero. Obrigado, Fábio. Eu queria agradecer aqui o Ricardo Sanches mais uma vez, doutora Ana Luísa, César Meirelles, que teve que se retirar um pouco mais cedo por conta de outro compromisso, Fábio Siquerino, da DP World, agradecer Roberto Teller, aqui do meu lado, que fez a apresentação do tema, e queria também parabenizar a UNA Eventos por permitir que tantas pessoas importantes passassem aqui por esses 2 dias discutindo os assuntos regionais. Eu acho que esses eventos regionais deram para nós a oportunidade de discutir problemas que são do país, né? São problemas gerais do país, e é onde a gente vai ter a possibilidade de discutir isso no Brasil Export, lá em novembro, em Brasília, né? Mas esses eventos regionais nos dão a possibilidade de discutir esses assuntos que são nacionais, mas olhando de forma regional, porque para um país desse tamanho, a solução que se aplica ao Sudeste para um mesmo problema, muito provavelmente vai ser uma solução diferenciada no norte do país para o mesmo problema, né? Então, eu acho que esse é o grande, como é que eu posso dizer, a grande sacada aí, né, do Fórum Brasil Export, de ter feito a realização desses fóruns regionais e permitir essas discussões. Parabéns à UNA, parabéns a todos os nossos conselheiros que participam, Conselho do Sudeste, Conselho Brasil Export, e muito obrigado a todos.
Nossos agradecimentos a todos os participantes deste painel, senhor Roberto Teller, senhor Ricardo Molitza, senhor Ricardo Sanches, senhor César Meirelles. Também agradecer ao senhor Fábio Siquerino e a senhora Ana Luísa Becker Salles. Nosso muito obrigado a todos que participaram deste painel. Nós faremos um breve intervalo e voltamos dentro de alguns minutinhos para o encerramento, a carta de encerramento do Sudeste Export.